Adelson Carvalho. Vamos a uma entrevista interessante, esclarecedora, que vai trazer aqui certamente informação revolucionária. Atenção, a entrevista do dia. Sociedade Entrevista. Dr. Lucas Batista, médico urologista, é o nosso entrevistado de hoje, chefe do serviço de urologia do Hospital Cardiopulmonar Rede D'Or, em Salvador. Vai falar especialmente de próstata aumentada. Atenção, ouvinte de sociedade. Bom dia, doutor Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. É um prazer estar aqui novamente falando, dessa vez, sobre um assunto não menos importante, porque a gente fala muito, né? No Novembro Azul estive aqui falando sobre o câncer de próstata, sobre cirurgia robótica, mas a gente esquece muito de uma patologia que, na verdade, é uma alteração que ocorre no envelhecimento humano, que é o aumento da próstata, e que tem um nome de hiperplasia benigna da próstata, mais conhecido como o aumento da próstata. Isso daí é todo mundo, pode cerca de 80% a 90% das pessoas, durante o seu envelhecimento, a próstata vai aumentar. E, doutor, ela começa a aumentar, existe uma data mais ou menos para isso, ou vai de cada paciente? Existe, né? Geralmente, a partir dos 50, 55 anos de idade, é quando a próstata ela começa a aumentar. Ela tem um pico de crescimento na década de 60, no final dos 50, da década de 50 e nos 60 anos, que ela tem aquele pico de crescimento e começa a aumentar mais. Agora, isso vai depender muito da pessoa. Tem, por exemplo, pessoas que começam a aumentar a próstata, que chegam no meu consultório já com 50, 52, com a próstata muito grande. Não é o normal. O normal é isso que eu estou dizendo. Aqui tem pergunta, Adelson Carvalho, gostaria de saber do doutor, com o aumento da próstata, fora o desconforto na hora principalmente de urinar, pode existir um outro problema? Isso é importante porque geralmente a pessoa se atrapalha. Ele vai no consultório relatando esses sintomas de obstrução, de dificuldade de urinar, achando inclusive que é um câncer de próstata. E o câncer de próstata não tem esses sintomas. É o jato fraco, ardor para urinar, aquela sensação que não está conseguindo urinar direito. Uma coisa muito interessante é quando a pessoa vai, por exemplo, para um banheiro público, está urinando, e aí chega alguém, urina, vai embora. Chega outra pessoa, urina, vai embora. E ele continua lá urinando. Ou seja, um tempo de micção prolongado. Aquela micção intermitente que começa a parar, aí fica fortinha, aí fica lenta. Tudo isso são sintomas de dificuldade para urinar. Mas não quer dizer que é câncer de próstata. Não tem absolutamente nada a ver com câncer. E como o homem descobre se ele tem ou não a próstata aumentada? Tem um exame específico, né? Tem sim. Primeiro, o que é muito importante, esse aqui que a gente está falando é uma anamnese. É o médico conversar com ele, ele já vai entender que essa próstata tem alguma alteração, que ele está tendo dificuldade para urinar. E o principal exame é um exame muito simples, que é o ultrassom da próstata. O toque descobre, não? O toque descobre também, o médico bem treinado, ele consegue perceber ali que tem uma próstata aumentada. O toque, como ele é realizado, faz parte do exame físico, da anamnese, e o ultrassom que faz pelo abdômen, o paciente vai beber água, enche a bexiga, faz o ultrassom, depois ele urina, depois volta para fazer o ultrassom para medir se sobrou urina. E esse ultrassom que faz pelo próprio abdômen consegue identificar se existe também um aumento da próstata ou não. Agora, é possível que a próstata ela comece a crescer, mas depois se estabilize e o homem diga, não, aqui é um desconforto, mas não é nada de absurdo, né? Porque deve ter, né, cada grau de desconforto, né? E quem analisa é o próprio paciente, né? Tem, inclusive, questionários para você avaliar isso, questionários médicos, e são duas coisas diferentes. Uma é o crescimento da próstata, que é a hiperplasia da próstata. Isso daí, 80% a 90% das pessoas com a idade vão ocorrer. A outra é a hiperplasia provocar sintomas de desconforto que a pessoa tem que fazer algum tipo de tratamento clínico ou tratamento até mesmo cirúrgico. Então, o médico ele vai avaliar com o paciente para saber se aquele aumento está na hora de tratar. Por exemplo, o tamanho normal da próstata tem 30 gramas, 25 a 30 gramas. É tipo uma castanha.
Tem pacientes que têm uma próstata de 80 a 90 gramas, tipo uma laranja. Esse paciente, às vezes, com 80 gramas, urina perfeitamente bem. De 90 gramas, perfeitamente bem. Mas, às vezes, um paciente com uma próstata de 50 gramas, menor, metade, urina muito ruim, terrível. E ele tem que tratar. Então, não depende apenas do tamanho da próstata. Depende da força que a bexiga tem, se o paciente tem alguma comorbidade, alguma alteração associada. Isso daí que o urologista vai descobrir e vai determinar algum tipo de tratamento para a pessoa. Eu ouvi falar muito de raspagem da próstata. Mas e aí, doutor? Tem uma técnica nova? Tem sim. A raspagem da próstata, nós médicos chamamos de RTU da próstata, que é a ressecção transuretral, pela uretra da próstata, um aparelho que passa pela uretra da próstata. É uma técnica que é realizada há mais ou menos 40 anos. É uma técnica boa, ela é muito realizada ainda. Eficiente? Eficiente, sim, eficiente. Existem seus riscos e benefícios, como qualquer tipo de técnica, mas com o evoluir da medicina, obviamente, novas coisas foram feitas. Existe, em 2016, 2017, chegou uma nova técnica que chama enucleação da próstata com laser, que é o HoLEP, ou TULEP, que é o Holmium Laser, ou Thulium Laser, que é tipo uma raspagem, só que é um aparelho que você passa mais fino e você vai cortar essa próstata em 360 graus. Tem uma série de qualidades. O paciente não sangra, você retira mais próstata, ela é mais eficaz, alta no dia seguinte, sem sonda, opera próstatas enormes. Por exemplo, ontem mesmo eu fiz uma próstata de 200 gramas. Sério? Enorme, 200 gramas? Agora eu tenho uma de 230 gramas. É tipo o tamanho desse microfone. Para pessoas que estão ouvindo, é tipo uma manga pequena. Uma manga, né? Então é enorme. E aí você faz tudo pela uretra. Antes você tinha que fazer por robô, que também é uma técnica melhor, mas o HoLEP é melhor do que a cirurgia robótica. O paciente é anestesiado? Anestesiado, faz anestesia. Ele fica um dia dorme, ele fica um dia internado e no dia seguinte vai embora para casa, mas sem a sonda. E aí a técnica foi evoluindo. O HoLEP é muito bom, é melhor, eu acabo fazendo muito, mas existe uma melhor, que que depende do paciente na verdade, que é uma vaporização da próstata com uma agulha, que chama Rezum. Esse Rezum também foi quando o HoLEP chegou em 2016, a gente faz o HoLEP aqui em Salvador já desde 2021, que a gente trouxe a máquina para aqui. No ano passado, em julho, chegou essa Rezum no Brasil e a gente começou a fazer agora também. A pessoa tem que se certificar, tem que fazer o curso, tem que fazer um treinamento, tem uma empresa, tudo. Eu acabei fazendo logo o curso, eu fui o primeiro a fazer o curso, isso em novembro, e a gente começou a fazer ali um procedimento por uma equipe realmente baiana. Fomos o primeiro aqui agora em janeiro. Antes eu acabava fazendo em São Paulo também. E isso você espeta a próstata com uma agulha e ele joga um vapor de água a 100 graus dentro da próstata. E você faz 4, 6, 8 furinhos com essa agulha. O interessante disso, Adelson, é que a próstata ela encolhe, porque ela faz uma necrose de liquefação, ela encolhe. O procedimento demora 6, 7, 8 minutos. A pessoa levanta, que é uma sedação muito leve, e depois de 1 a 2 horas vai embora para casa. E ela preserva a ejaculação do paciente. Ou seja, uma das grandes queixas do paciente quando faz a raspagem, o HoLEP, outras técnicas, é que ele perde a ejaculação. A função sexual, ereção, penetração, isso continua a mesma coisa. Mas o paciente não ejacula. E tem paciente que ele gostaria de manter essa ejaculação durante a relação sexual. Agora, doutor, nesse caso aí que o senhor está falando, tudo isso é para preservar a próstata, ou seja, o homem só vai fazer uma cirurgia para arrancar de vez a próstata numa situação muito extrema, então? São patologias diferentes. Aí vai buscar... Aí é o câncer. Isso, não tendo câncer, porque tira a próstata, né? Exatamente. O homem precisa ter dignidade. Qualidade de vida. Quando você tira toda a próstata, vai para salvar a vida do paciente. O paciente está com câncer, a indicação é câncer. Isso daí, o que teve ali um desenvolvimento muito grande foi a tecnologia robótica, a plataforma robótica que chegou no Brasil em 2008.
Isso daí é 2008, em Salvador em 2019, em 2015, algumas pessoas eu ia para São Paulo operar em São Paulo porque não tinha aqui em Salvador. E não tinha aqui. Mas são coisas diferentes. Essas técnicas que é a hiperplasia, o aumento da próstata, é como se fosse uma laranja a próstata, e você tira ali o miolo da laranja e a pessoa continua com a casca da laranja, que é o resto da próstata. Inclusive, a pessoa o risco de ter o câncer de próstata é o mesmo, não muda nada. Ele não aumenta e também não diminui. Qual é a função mesma da coisa. próstata para a vida sexual do homem? Tem algumas. A próstata, ela ajuda a produzir algumas substâncias que quebram o hormônio da testosterona em outro hormônio. Ela ajuda a produzir uma substância, um líquido que você participa da ejaculação. Por exemplo, quando a pessoa ejacula, ali tem muita secreção prostática. Então, junto com a vesícula seminal, junto com o espermatozoide, então ela ajuda o espermatozoide a sobreviver, faz parte da composição, o que o paciente ejacula. Ela também participa de um complexo muscular de esfíncter, que a pessoa segura a urina. Então, a próstata tem algumas funções. Ela não é para a pessoa, vou tirar minha próstata porque eu já não vou ter mais filho, etc., e vou tirar minha próstata, de maneira nenhuma. Ela tem, e os nervos da ereção, eles passam por fora da próstata, muito rente da próstata. Por isso que, às vezes, a pessoa idealiza que cirurgia de próstata a pessoa vai perder a ereção. Nem sempre. Essas técnicas para hiperplasia, a chance de perder uma ereção é muito, 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 muito baixa. Aqui, uma rodada de perguntas para o doutor. Adelso Carvalho perguntou ao entrevistado, doutor, se o estresse pode afetar a próstata, assim como a bexiga. Assim, o estresse ele vai afetar muita coisa, né? Ele não vai afetar diretamente de provocar um câncer, um aumento da próstata. Mas o estresse ele pode afetar muito mais o comportamento vesical, até mesmo que o estresse está junto com mudança de comportamento. Ou ingerir muita água, ou ingerir pouca água, beber muito café, fumar mais, fumar menos. Então ali são várias coisas que vão estar relacionadas. Mas com certeza na parte miccional, algumas pessoas podem afetar. Não é todo mundo, né? Mas algumas sim. Aqui pergunta... Adelso, bom dia, aqui é Carlos de Camaçari. Pergunta, doutor, se é necessário tirar a próstata quando ela aumenta? Ou se tem algum procedimento que a gente pode ficar com ela até o resto da vida? Aí, o senhor em parte já respondeu isso aí. Tem sim, mas é bom, né? Assim, às vezes ele ouviu agora, assim, existe assim, quando a pessoa tem câncer, você tem que tirar a próstata inteira, vendo essa necessidade, assim, a indicação, né? Você vai tirar Teve câncer, tem que tirar a próstata. Tem que tirar a próstata. Não tem como ter câncer e preservar a próstata, então. No caso, câncer de próstata. Não tem, a não ser que o paciente opte em fazer, por exemplo, uma radioterapia da próstata, que é outro tipo de tratamento para câncer. Já tem uma idade muito avançada e a família entenda que não... Tem que avaliar o paciente, mas a tendência é que você vai tratar esse câncer de alguma forma. Uma das formas de tratamento é retirar a próstata. Quando o paciente tem uma próstata aumentada, você é contraindicado você retirar completamente a próstata. Você vai tirar o miolo da próstata. Esse miolo é que você tem algumas técnicas para serem realizadas. Entretanto, existem hoje em dia técnicas que são menos invasivas, são menos agressivas, que você consegue fazer tudo pelo canal da urina, que você não precisa fazer mais corte, que você não precisa fazer mais cirurgia robótica e que o resultado é melhor do que essas cirurgias que eu acabei de falar, do que uma cirurgia aberta, do que uma cirurgia laparoscópica, do que uma cirurgia robótica. A literatura, por exemplo, a literatura americana e europeia, ela coloca nas suas diretrizes que o maior nível de evidência de sucesso, comparando toda essa parte de ser invasivo ou não, de resultado, a próstata acima de 80 gramas, são próstatas grandes, é o HoLEP, que é essa enucleação da próstata com laser. É melhor do que tudo. É melhor do que a cirurgia robótica. Eu acabo operando muito robô. Desde 2015, ou seja, eu fui até da sociedade, o chefe a nível nacional, então eu vivo o robô, essa parte do robô, mas o HoLEP é melhor, e isso é dito pela literatura, tem embasamento científico para isso daí. Então é a atenção que a pessoa tem que ter por esse tipo de técnica. Agora,
obviamente o médico vai lhe avaliar. Não é que as outras técnicas não devam ser feitas também. Cada um vai ter ali a sua necessidade, o hospital, se o médico faz, se não faz. Perfil, né? Depende do perfil, depende do hospital. Por exemplo, esse rolo, ele não, agora está chegando em alguns outros hospitais, mas assim, a gente já tem mais tempo, então isso é muito variável. Né? Mais uma pergunta aqui, doutor. Bom dia, Rádio Sociedade, Paulo aqui do Cabula. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor. Doutor, um paciente acorda 4 vezes à noite para urinar, só que com fluidez, enquanto que o outro levanta 2 vezes para urinar à noite com dificuldade. Em qual das duas situações requer mais cuidado, mais orientação médica? E aí, doutor? Aí tem que avaliar direito, porque os sintomas urinários da noite, muitas vezes ele vai ter também sintomas durante o dia. À noite, às vezes o paciente, se ele é diabético ou não, ou ele urina mais, uma das coisas principais é ele parar de beber água à noite antes de dormir, umas 2, 3 horas antes. Às vezes o paciente bebe muito café, que estimula, às vezes ele toma remédio, algum diurético à noite. É difícil dizer isso. Tem que sentar com o urologista para ver, identificar fatores. Os sintomas da noite não é suficiente para você determinar um tratamento clínico, até mesmo cirúrgico. Ele tem que ter também a união de avaliar o comportamento miccional dele durante a manhã e a tarde. Pergunta rápida e caceteira aqui de seu Luiz, de São Cristóvão, Sergipe. Homem que passa muito tempo sem ter relação sexual, isso pode afetar a próstata? Não pode, com certeza não, assim, já tem trabalhos, assim, às vezes encontra até isso na internet, né, tanto de um lado como do outro, dizendo que se a pessoa ejacular muito, protege a próstata, não tem câncer, e se a pessoa ejacular pouco, também tem câncer, ou seja, mas não tem nenhum estudo realmente que diga aquilo ali, que você tem que ejacular tanto para proteger sua próstata, você vai ter câncer, você vai aumentar a próstata, não tem nada assim muito bem específico em relação a isso, determinado. Ouvinte Sociedade, mande sua pergunta. Tem mais pergunta, não tem, jovem? Tem, né? Agora eu vou para o intervalo e na volta, doutor Lucas Batista volta com a gente para falar de próstata aumentada. 7h21. Muita gente, doutor, interessada nessa entrevista, né? Aqui com o doutor Lucas Batista falando de próstata aumentada, né? Ô, doutor, vamos lá. Paciente que não tem indicação para esse procedimento que o senhor falou, ou outro qualquer, mas ele diz que está sentindo um desconforto e quer fazer. E qual é a indicação do médico nessa hora? O médico diz, rapaz, não precisa, você não tem indicação. Mas ele alega que caiu a qualidade na hora de urinar, por exemplo. E ele insiste que quer fazer um procedimento. O médico fica como nessa hora? Nessa hora, o melhor do paciente é você começar a tentar fazer um tratamento clínico que é medicamentoso. Hoje existem remédios para você tratar, que é o primeiro passo. O primeiro passo geralmente não é um tratamento cirúrgico. É você aconselhar, orientar o paciente, dar uma melhorada ali na condição de vida dele, esses tipos de cuidados, e também introduzir algum remédio. O interessante é que às vezes o paciente ele já é mais sintomático, às vezes ele é muito jovem, tipo 50, 55, tá com a próstata grande, e o remédio tem um grande efeito colateral, que é ele diminuir a ejaculação ou ele ficar sem ejaculação. Aí é que entra muito bem agora esse procedimento do vapor da água na próstata, da vaporização, que é o rezo, porque é um procedimento que demora 6, 7 minutos, o paciente vai embora, 1 hora depois ele vai para casa, e você não retira a próstata, você só faz encolher a próstata e preserva a ejaculação do paciente. Por isso que é importante a conversa, para você entender o que é que o paciente quer, a queixa dele, qual a solicitação, e ter a melhor indicação para o paciente. Isso. Então ele vai para casa, ele tem uma qualidade de vida excelente, ele vai voltar a urinar bem, e talvez daqui a 8 anos, 6 anos, a próstata dele vai continuar crescendo, você vai lá e vai operar ele, mas você deu ali naquela década ali dos 50 aos 60, por exemplo, qualidade, uma qualidade dele manter a ereção, ele manter a ejaculação e parar de usar o remédio também.
e aí ele fica ejaculando, fica bem, a bexiga dele não sofre, o rim não sofre, e ele consegue manter a qualidade de vida. Então esse que foi o grande, vamos dizer assim, a grande ideia da idealização desse tipo de tratamento. E tratamentos novos estão surgindo a cada momento, você tem que acompanhar essas coisas, esses tratamentos, essas idealizações, e tem que partir, aprender para trazer aqui para nossa cidade. Esse procedimento é feito aonde, doutor? A gente precisa falar disso, né? E quem tem acesso também, né? Esse procedimento, que é outra coisa, uma coisa boa, é que ele é pequeno, o gerador de energia. Então, o laboratório, a empresa que detém ali, ele consegue levar para qualquer hospital, para qualquer canto. Para você fazer esse procedimento, você tem que passar por um tratamento. Você tem que um treinamento. Tem que passar por um treinamento em que você vai fazer uma série de treinamentos, vai fazer provas, treinamento, tem simulador. Então você faz uma série de treinamentos. Eles começaram a abrir a vaga isso lá para o meio final de novembro. Como eu já fazia, já estava inteirado, eu já comecei a fazer logo. Eu acabei, por sorte, sendo o primeiro a fazer isso lá para o dia 20 de novembro, mais ou menos por aí. E aí a gente começou a operar esses pacientes também de maneira, com essa técnica inovadora, já agora em janeiro, que também a gente acabou sendo de nossa equipe, realmente aqui baiana, só da gente, não precisou vir ninguém, não era curso, não era nada disso, porque às vezes o pessoal faz curso demonstrativos, né? Não era, então a gente conseguiu fazer isso também já em janeiro. Mas o tratamento, o equipamento é pequeno, então você pode fazer em qualquer local. Nosso primeiro tratamento que a gente fez aqui foi no cardiopulmonar. Então foi que teve ali uma divulgação muito grande, que as pessoas ficaram muito interessadas em divulgar, em conhecer esse tratamento. Muitos homens já fizeram esse tratamento? Já, assim, ele chegou no Brasil apenas em julho para agosto, então ele é muito recente. Interessante. Então, no Brasil, as pessoas estão começando a conhecer, os médicos estão começando a treinar agora. Tem alguns médicos já treinados, acho que uns 4, 5, mais ou menos. Mas, assim, eu considero o treinamento das pessoas, ele, tecnicamente falando, fácil de aprender. A curva de aprendizado, ela é curta, que é outra coisa interessante. Porque, às vezes, o tratamento é muito difícil, e aí a pessoa tem uma dificuldade de aprender porque ele é realmente difícil. Por exemplo, o Rolep, que é essa do laser, a enucleação do laser, ela é muito difícil de aprender. Foi um dos tratamentos que eu tive mais dificuldade de aprender, que é difícil, e de ensinar, porque eu acabo tendo a oportunidade de ensinar os meus colegas também, aqui e pelo Brasil. E é difícil de você ter a curva de aprendizado. O rezo não, esse do vapor d'água. O rezo, ele é rápido. É uma coisa mais simples de você aprender. E qual homem que então tem você consegue acesso? reproduzir mais rápido ele. E para o homem ter acesso a esse procedimento do rezo, ele tem que ter um plano de saúde, por exemplo? É interessante, claro, que ele tem um plano de saúde, ou sim. Pagar de maneira... Ele tem que ter um plano de saúde, porque ele consegue internação, anestesia, tem uma série de coisas que ele consegue pelo plano. A pistola, que é um material, o plano infelizmente não cobre. Ele tem que dar um valor para a empresa, para o hospital, por essa pistola, que é um outro problema, porque o valor acaba sendo maior. Aí vai depender se é um acordo, o médico não participa disso, mas é um acordo comercial que a empresa faz com o hospital, etc., com a clínica, onde quer que o paciente vá ser submetido a esse tipo de procedimento. Mas o mais importante é o paciente ser diagnosticado, ter um acompanhamento, fazer seu tratamento clínico, se for necessário o cirúrgico, e estar sempre conversando com o seu urologista e perguntar sobre essas novas técnicas para ver se o urologista ele faz, se não faz, se tem alguém na equipe dele, às vezes tem alguém na equipe dele que faça, esteja mais experiente já, mais familiarizado para fazer, se for necessário, obviamente. Aqui pergunta... Adelson, bom dia, meu amigo. Pergunta ao doutor aí se o cidadão, tu é ciclista, se ele tem tendência a ter o câncer de próstata ou o inchamento da próstata mais cedo. Pergunta pra ele aí pra mim, por favor. Jailton Dias, do Vale da Liberdade. Entendeu aí, doutor? Entendi, Jailton. Não tem, viu? Não tem, assim, também tem uma preocupação muito grande, estudos já mostrando essa associação de qualquer tipo de atividade física que a pessoa permaneça ali com uma compressão muito grande na região ali da pelve, genitália, tipo, quem trabalha muito sentado, quem trabalha dirigindo, quem é ciclista, quem monta muito cavalo, moto, tudo isso que tem ali uma compressão ali na região específica ali do períneo, nádega, nada disso está associado
aumento de risco, tanto de doença de aumento da próstata, como também o câncer de próstata. Não tem essa associação. Aqui mais uma pergunta. Bom dia, Adelson. Meu nome é Sônia. Moro aqui na Bom dia, dona Sônia. O Adelson perguntou para o médico aí para mim. Meu esposo já fez cirurgia de próstata, arrancou a próstata, tem 5 a 6 anos. Mas agora, a partir de março, ele vai começar a fazer, vai ter que fazer radioterapia. Por que acontece isso? O médico falou para ele que ficou algum fragmento da próstata. Isso é verdade? Isso é uma coisa séria? Aí, doutor. É possível ficar fragmento da próstata? Isso daí é um outro assunto, né? O câncer de próstata. Às vezes não é o fragmento da próstata que fica, é a margem que é comprometida. Todo tipo de câncer, quando o médico faz a cirurgia, ele está vendo, ele tem um cuidado extremo, macroscopicamente ele olha, tá tudo bonitinho, retirou todo o tumor. Só que, infelizmente, às vezes o tumor ele é maior do que os exames estavam dizendo. Isso ocorre ali numa porcentagem de 15%, 20%. Vai depender ali da agressividade do tumor, do PSA. Tem uma série de coisas que podem determinar isso, ajudar, infelizmente, a isso acontecer. Quando a peça vai para a anatomia patológica, que é aquele exame que o médico, o patologista vai ver, ele dá um aumento de 300, 400 vezes naquela imagem. Ele vai ver a célula. Ali ele vai enxergar se o tumor passou realmente da gordura, da próstata, e aí aumenta o risco de voltar. Às vezes, até mesmo a margem sendo completamente negativa, o tumor volta, a gente não entende muito bem. É possível fazer uma outra cirurgia? Cirurgia não, mas aí ele vai fazer essa complementação com a radioterapia. Se ele está fazendo a radioterapia, tudo indica que ainda seja uma recidiva localizada. Na recidiva localizada, a radioterapia de resgate, como é chamada, ainda tem uma chance grande de tratar e a pessoa ficar curada. E isso ocorre, viu, Sônia, em todos os tipos de tumores. Por exemplo, quem tem um tumor de mama, que é muito frequente, às vezes a pessoa opera, tira a mama, etc. E daqui a 5 anos, 6 anos, 4 anos, o tumor pode voltar. Existem nomogramas, tabelas, em que você tem uma ideia da chance desse tumor voltar ao longo da vida da pessoa. Na medicina eu tenho o costume de falar que não existe, infelizmente, nem 100% nem 0%. Então sempre tem alguma chance muito pequena, mas tende a ir para um lado ou para o outro. Aqui tem mais uma pergunta. Adelson, bom dia. Eu quero fazer uma pergunta do doutor. Bom dia. Quando o PSA dá dentro de uma normalidade, se faz necessário o exame de toque? Porque tem um urologista que diz que deve ser feito o PSA e o exame de toque. Outro diz que não é necessário. Eu queria saber, tirar essa dúvida, na realidade, de sequeira, de periperi. Um complementa o outro? Complementa. Veja só, isso é muito discutido hoje em dia pelo seguinte. O PSA é uma proteína que a próstata produz. E a gente utiliza o PSA como marcador para câncer de próstata. Mas o valor preditivo positivo de dar um diagnóstico de câncer de próstata é muito baixo. É de 40% a 45%. O toque é a mesma coisa, é muito baixo. Quando você junta os dois, isso vai aumentar, vai para 75%, 70%, 80% mais ou menos de você falar que tem alguma coisa errada ali. As sociedades de urologia, a brasileira, a europeia, a americana, elas têm diretrizes, determinações diferentes em relação ao toque. A brasileira é mais, vamos dizer assim, mais ortodoxa. Ela solicita que se faça mais o toque mais precocemente. Quando você vai, por exemplo, para as sociedades, por exemplo, a americana, tem o NCCN, que é um órgão de câncer nacional, ele fala que se o paciente não pertencer ao grupo de risco, ele for de etnia branca, amarela, ou seja, não negra, não tiver parente de primeiro grau com câncer de próstata, que ele pode começar a fazer o screening, o segmento com 55 anos de idade. Bem lá na frente, bem lá na frente do brasileiro. O brasileiro é 50, 5 anos depois. Hoje, né, doutor? Que já foi menos, né? Já era 45, exatamente, vai aumentando. E o toque, ele pode ser mais flexível. Você vai fazer um toque 1 ano, você pode passar, se o PSA estiver abaixo de 1, estiver muito baixo, aí você pode fazer o toque com 2 anos, com 3 anos. Então você pode hoje, mas assim, é importante fazer o toque? É importante. O médico ele vai avaliar ali a questão de risco do paciente, como é que está o PSA, ele vai ver a curva de evolução do PSA, se esse PSA é estável, se ele está fazendo ali um platô, se não está. Então tem uma série de coisas que você pode avaliar ali no paciente para ver exatamente o que é que vai fazer. Doutor, aqui tem relato, eu já ouvi também de colega nosso de imprensa dizendo o seguinte:
que ele fez o PSA e o toque em 6 meses, ficou desconfiado e fez novamente. E deu câncer. Ou seja, como é que a gente pode ter ali uma confiança num exame que foi feito agora e o senhor diz para o paciente, olha, só volte aqui ano que vem. Só em março do ano que vem ou fevereiro do ano que vem, porque hoje você não tem câncer. De repente, esse paciente, ele teve alguma, né, certamente, alguma reação que ele decidiu fazer, pediu outro médico e fez o exame e constatou 6 meses depois que estava com câncer, a ponto de retirar a próstata, inclusive. Como isso é possível? O exame do toque, o PSA e a consulta com o urologista, o fundamento, o objetivo não é evitar que o câncer apareça. É você diagnosticar o câncer numa fase mais precoce, em que vai dar o diagnóstico e você vai tratar o paciente e ele alcance a cura. É o que foi feito com esse paciente. Ele fez o PSA, depois de 6 meses ele fez outro, ou depois de 1 ano ele poderia ter feito, ia descobrir o câncer depois de 6 meses, desses 6 meses, né, 1 ano, ia ver que tinha um câncer mais inicial e ele ia tratar. Isso acontece muitas vezes lá no meu consultório. O paciente, doutor, eu tô há 10 anos aqui contigo, toda vez você faz meu PSA, meu toque e tal, não sei o quê, e agora eu tô com câncer, porque eu falei, mas você teve o câncer, você evoluiu para câncer. O objetivo não é fazer com que você não tenha câncer, é você dando é você conseguir ter um diagnóstico precoce, porque dessa forma eu vou conseguir fazer uma cirurgia menos invasiva, eu vou conseguir retirar sua próstata por meio de uma cirurgia robótica, a chance de preservar os nervos da ereção é maior, a chance de você retornar e ter sua continência, não ficar incontinente, também é maior. Esse é o objetivo da cirurgia, ou do segmento e do acompanhamento do paciente, é o diagnóstico precoce. No geral, 1 vez ao ano, então. No geral, 1 vez ao ano. Isso vai mudar. Se o paciente tem um PSA mais alto, se está evoluindo com a elevação, se tem alguma coisa diferente, você vai voltar 4 meses, 6 meses. Então, o urologista vai determinar esse retorno. Tem paciente que tem que voltar mais vezes. O geral é 1 ano. Aqui mais uma pergunta. Pergunta? Olá, Adelson, bom dia. Bom dia. Pergunta, doutor, aí, se o PSA, ele pode dar 157? Pode sim. O PSA normal é até 2,5. Várias coisas podem aumentar o PSA. Idade, próstata grande, que é hiperplasia, foi o que a gente começou a falar. Tem pacientes que têm um PSA muito alto, infecção, inflamação e o próprio câncer. Às vezes, a pessoa tem um PSA muito alto. O PSA pode chegar a 500, 800, 1000, pode ficar muito alto. Quanto mais alto o PSA está, maior a chance de ser câncer de próstata. A porcentagem vai aumentando. Um PSA de 157 tem uma tendência grande de ser um câncer, mas também pode ser uma baita de uma prostatite, que o paciente fez um abscesso prostático e que o PSA aumentou muito. Não dá para saber, tem que avaliar. Não significa 100% seja câncer. Quem vai dar diagnóstico de câncer 100% é biópsia, não é PSA. Doutor, e algumas indicações que aparecem aí, tipo semente de abóbora. Coma semente de abóbora que sua próstata não vai ter problema. Coma bastante tomate, porque o homem que come tomate não tem problema de próstata. E aí? Foi excelente, Adelson. Você fez agora uma linha de tempo das coisas para comerem para próstata. Na década de 2000, mais ou menos, começou a se achar que o licopeno tinha uma influência para evitar o câncer de próstata. E o licopeno está nas frutas vermelhas. Tomate, melancia. Fizeram, inclusive, medicamento com a base de licopeno. Se você colocar lá bula licopeno e jogar no Google, vai ter remédio com laboratórios bons. Porque alguns trabalhos estavam mostrando que prevenia o câncer de próstata, evitava o câncer de próstata. Mas a medicina é cíclica, ela é muito rápida. Outros trabalhos foram feitos e começaram a ver que licopeno, selênio, vitamina E, alimentos ricos nessas substâncias não preveniam coisa nenhuma. Ou seja, o tomate não adianta que não evita. A bola da vez agora é a abóbora, é a semente de abóbora. Eu tenho vários pacientes que chegam lá, eu estou comendo semente de abóbora, minha próstata melhorou. Eu falei, não tem problema, continue comendo só semente de abóbora, ela não faz mal. Pode ser, mas tem estudo mostrando? Não tem. Mas quando industrializa, doutor,
A Anvisa permite o pessoal... Eu fico impressionado com essa situação. Assim, é como eu te falei, é tudo muito cíclico, tipo assim, né? Você tem estudos que mostram lá. Não vai matar o paciente também. Então... Você tem, assim, tem muito estudo que é de não inferioridade. Ou seja, que determinado tratamento não é inferior ao outro, ou que ele não prejudica ali o paciente. Já é um passo grande. E às vezes você tem algum estudo que tem um embasamento que mostra que aquela substância é boa, mas aí uma das coisas do estudo é você replicar o estudo. Ou seja, é outros centros de pesquisa repetirem aquele estudo para ver se tem a mesma resposta. Aí começa um atrás do outro dizer que não. O licopeno não deu resultado aqui. Aqui na China não deu, na Inglaterra não deu, no México não deu, só deu, sei lá, no Japão. E aí começam a questionar e aí vão ver, aí vão fazer uma revisão da metodologia, etc. E aí cai tudo. Aqui tem cidadão dizendo que o que ele ganhou muito comendo tomate em excesso foi o ácido úrico que aumentou. Tem ligação? Ácido úrico com... O ácido úrico é mais com... o ácido úrico é mais com carne, frutas escuras. Ácido úrico interfere na próstata? Zero. Comer carne de boi interfere na próstata? O que se acha é que a pessoa que come muita carne, muitas gorduras insaturadas, pode ter uma associação ali com o aumento do câncer de próstata. É a única coisa... Que pode ser um outro câncer também, não necessariamente só de mas isso produz vários tipos de câncer, não né? É câncer de intestino, câncer de estômago, câncer de não sei o quê. Então tem muita coisa que, muita carne, não é pra pessoa, pelo amor de Deus, parar de comer carne não, viu? Mas assim... É aquela pessoa que todo dia come carne, todo dia come carne, né? Nunca come verdura, todo dia come gordura, carne, isso não faz bem. Doutor Lucas, tem pessoas perguntando aqui como chegar até o senhor. Tem o Google hoje mostra tudo, né? Porque você entra no Google, no Instagram... no Google você joga meu nome, você vai ver. Eu tenho meu consultório que eu atendo, que é... Mas no consultório faz esse procedimento que o senhor falou agora? Não, eu prefiro, assim, os americanos, eles fazem esse procedimento em consultório. Sim. Eu prefiro ir para o hospital. Eu prefiro fazer o Rezum, eu prefiro ir no hospital. O Rezum ou o Rezum? Porque aqui, ó, tá chovendo pergunta com relação a... Muitos homens se animaram com esse tratamento. Tem que ouvir, né? Então, o meu consultório eu fico ali na Garibaldi e também atendo no cardiopulmonar e no Aliança. São os 3 locais que eu atendo. No Aliança faz esse exame? Qualquer local que tenha uma estrutura com anestesista, um hospital, você consegue levar a máquina para fazer. A máquina, ela é móvel. Tá. Ela é móvel. O mais importante é o médico, aquele que eu te falei, tem um treinamento, tem um conhecimento. Ele tem que passar por um treinamento, porque é algo ainda... mais novo, principalmente aqui na Bahia. Tanto que esse procedimento só a gente realmente fez com uma equipe, uma equipe baiana realmente fazendo, só até agora a gente que fez. Mas assim, como é um procedimento fácil de aprender, vários colegas que são muito bons, eles vão fazer, obviamente. Então isso vai ficar disseminado para outras pessoas também realizarem. Depois do procedimento, o homem tem que voltar em quanto tempo para dar uma conferida? Precisa. Toda vez que você faz algum procedimento, você tem que fazer uma revisão. Com 6 dias, 7 dias, ele volta para o consultório. Vai depender do procedimento, mas geralmente... Faz PSA de novo, não? Ele tem que ter um acompanhamento, porque o Rezum, ele não evita o aparecimento do câncer de próstata. Então, se ele vai continuar fazendo todo o seu acompanhamento para a próstata, para ver como é que ele está. O Rezum, ele tem um grande benefício, que ele é muito rápido, demora minutos, menos de 10 minutos, o paciente recebe alta muito precoce, ele sim, tem pouco incômodo, ele fica com a sonda em casa há pouco tempo, ele volta a trabalhar rápido, preserva a ejaculação, e você consegue diminuir muito ali o tamanho da próstata e ele fica livre do tratamento clínico, ele não precisa ficar usando remédio. Então dá uma melhorada muito boa. Interfere alguma coisa na hora de defecar, por exemplo? Não, nada. Doutor Lucas, um abraço, viu? Felicidade aí, volte mais vezes. Tá. Muito bom, Adelson. Gostei, é bom, a gente conseguiu aí falar bastante para as pessoas. Procurem seu urologista, converse com ele, tirem suas dúvidas, é o conselho que eu dou. Não apenas ali do câncer de próstata, observe como você está urinando, porque uma urina, um jato ruim, isso pode alterar ao longo da vida, a bexiga, até mesmo o rim, então fiquem espertos em relação a isso. Lucas Batista, chefe do serviço de urologia no Hospital Cardiopulmonar Rede D'Or, nosso entrevistado de hoje, falando especialmente sobre próstata aumentada, 7h44.